Boa tarde, agora 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando das leis promulgadas pelo Legislativo Carioca. Mari Rosadas tem as informações. 6 leis foram promulgadas hoje pelo presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Carlos Caiado. 2 delas direcionadas ao público materno. A que estabelece aos hospitais públicos e privados instituírem procedimentos relacionados à humanização do luto parental e a que obriga a permanência de fisioterapeutas nas maternidades, centros obstétricos e nos programas de assistência. As demais normas são de natureza cultural. Uma declara como patrimônio cultural e material da cidade o Renascença Clube, outra a Barraca do 13, situada na Cinelândia. O comércio da rua Armando de Albuquerque, em Vila Isabel, foi tombado por relevante interesse social. E o largo inominado no centro da cidade recebeu o nome de Praça do Cooperativismo. Os projetos urbanos em áreas centrais da cidade foram tema de uma mesa redonda no Palácio Pedro Ernesto na noite desta quinta-feira. Simone Braga acompanhou. A mesa redonda para discutir o tema projetos urbanos em áreas centrais, o confronto entre a normativa e os processos sociais em grandes projetos para o desenvolvimento de áreas centrais urbanas, é uma iniciativa da vereadora Tainá de Paula. Essa é a última atividade do curso do Instituto Lincoln na Câmara, promovida pelo curso de Desenvolvimento Profissional sobre Gestão do Solo em Grandes Projetos Urbanos. O Instituto Lincoln é uma fundação privada sem fins lucrativos, baseada nos Estados Unidos, cuja missão é ajudar a resolver desafios econômicos, sociais e ambientais globais. Discutir projetos urbanos em áreas centrais em geral e especificamente o caso do Rio de Janeiro é um dos objetivos da mesa redonda. Além de 40 alunos de 12 países diferentes, o curso conta com a presença de 20 especialistas de diversas nacionalidades. Nós estamos realizando aqui a 15ª versão de um curso que nós realizamos em geral em diferentes áreas, diferentes países da América Latina, cada edição num lugar diferente. Dessa vez estamos fazendo no Rio, após 2 anos de trabalhos puramente remotos, e com um interesse imenso em fazê-lo aqui pela experiência que o Rio está passando, numa discussão muito forte sobre a revitalização da área central, que é um tema dos mais desafiantes, e não só aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, mas certamente na América Latina como um todo, e eu diria até no mundo. Nós estamos no contexto do plano diretor, da revisão do plano diretor do Rio, e o Instituto Lincoln vem formando as nossas assessorias, os nossos parlamentares, contribuindo com um diálogo sobre quais poderiam ser os temas de vanguarda, de discussão de futuro das cidades a partir do plano diretor. A gente fica muito feliz, como mesa diretora, como presidente, que instituiu a Escola do Legislativo, integrado já no início, assinando aqui um convênio com o Instituto Lincoln, conduzido pela vereadora Tainá, pela vereadora Tânia Baixo, pelo vereador Rafael Freitas, outros vereadores membros da comissão especial que nós temos hoje, tratando do plano diretor. Muito importante essa interação de conhecimentos, de aprendizado, de formação dos nossos servidores, de poder aprender. E isso, sem dúvida alguma, o reflexo é no plano diretor melhor para a gente ter um desenvolvimento da nossa cidade. Os vereadores do Rio aprovaram em segunda discussão o projeto que permite novas construções no complexo penitenciário de Jericinó, zona oeste da capital. As discussões sobre o tema se prolongaram por toda a sessão desta quinta-feira. Veja com Ingrid Bart. A votação em segunda discussão do projeto de lei que permite novas construções dentro do perímetro do complexo de Jericinó gerou polêmica entre os vereadores. É um projeto que interessa não ao governo municipal, mas sobretudo ao governo do estado, com a discussão sobre a necessidade de melhorar as condições de vida e existência das pessoas que estão hoje privadas de liberdade e, portanto, estão no sistema carcerário no estado do Rio de Janeiro, mas especificamente no complexo de Jericinó, Bangu, na zona oeste da nossa cidade. A lei de 2004 ela está restritiva demais, mas não podemos agora liberar tudo. É preciso fazer na lei exatamente aquilo que o Estado diz querer fazer. Nós temos a tranquilidade
de deitar em nossos lares e nossas camas, sabendo que o município do Rio de Janeiro vai saber exatamente como a Zona Oeste vai ser impactada com as novas unidades prisionais. Antes de voltar à pauta desta quinta-feira, o projeto foi amplamente debatido pelos parlamentares. O assunto foi discutido em audiência pública realizada no plenário do Palácio Pedro Ernesto. A proposta recebeu 3 emendas, das quais 2 foram rejeitadas e a outra aprovada por maioria absoluta. O projeto foi aprovado em segunda discussão e agora vai para a redação final. Nós estamos vinculando o nosso trabalho às condições que lá estão. E as condições são super precárias. Esse projeto sendo aprovado para a construção de novas unidades de escola, de hospital, de creche, é um avanço para o governo do Estado. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara do Rio vai prorrogar o prazo do processo ético-disciplinar que investiga o vereador Gabriel Monteiro. Os trabalhos devem ir até agosto. Nesta quinta-feira, mais 2 testemunhas de defesa do parlamentar foram ouvidas. Os detalhes com Simone Braga. O perito da área criminalista, Leandro Lima, prestou depoimento durante 1h30. A reunião aconteceu na sala da presidência. Estiveram presentes o presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara do Rio, Alexandre Esquierdo, a vice-presidente Rosa Fernandes, o relator Chico Alencar e os integrantes Tereza Berger, Luiz Ramos Filho, Zico e Wellington Dias. Também estava presente o procurador-geral da Câmara, José Luiz Mink. O segundo a depor foi Bruno Assunção, PM, que faz parte da escolta de Gabriel Monteiro. Na coletiva à imprensa, o presidente do Conselho de Ética, Alexandre Esquierdo, falou sobre os depoimentos do policial militar e do perito, que foi contratado para analisar o vídeo em que o vereador aparece com uma criança. Apesar da semelhança do cenário ser o mesmo, dos atores serem os mesmos, não era efetivamente o vídeo que consta nos autos, que é um vídeo de 12 minutos. No segundo, ouvimos o senhor Bruno Assunção, que é um policial militar, conhece o vereador Gabriel Monteiro há 6 anos, o conheceu na corporação, na Polícia Militar. Hoje ele é adido, cedido no seu gabinete, e que foi arguído pela defesa sobre o comportamento do vereador Gabriel, e o Bruno Assunção meramente acompanhava por uma escala de 24/48 as ações, as atividades do vereador Gabriel Monteiro. O prazo para a conclusão do inquérito seria dia 20 de junho, mas o Conselho de Ética da Câmara decidiu que vai prorrogar os trabalhos para ouvir todas as testemunhas. E a previsão é finalizar o processo no início de agosto, após o recesso parlamentar. O relator, vereador Chico Alencar, também falou sobre as ameaças que os vereadores do Conselho vêm sofrendo nas redes sociais. A internet é um território muitas vezes sujo, né? Eu já orientei todos, falei lá na própria rede que estamos recebendo esse tipo de ataques, né? E que a gente deve responder com serena firmeza, não reagindo no mesmo nível de forma alguma, nem no mesmo tom, no mesmo diapasão. O presidente Alexandre Esquierdo reforçou que as ameaças serão encaminhadas para a polícia e na próxima semana será feita uma varredura nos gabinetes dos parlamentares integrantes do Conselho. Existem ameaças que são mais veladas, mais contundentes. E a gente está falando da integridade física dos vereadores desse Conselho. São seguidores. E a gente vai fazer uma denúncia à Polícia Civil, à DRCI, né, de crimes cibernéticos, para que apure e averigue, identifique quem são esses personagens que estão fazendo esse tipo de ameaça. O secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais recebeu a medalha de São Francisco de Assis Terceiro Milênio, dada a pessoas ou entidades que tenham prestado relevantes serviços à causa dos animais ou dos empobrecidos. Mariana Rosadas de volta com os detalhes.
O secretário de Proteção Animal tem se empenhado na fiscalização de ações e intervenções que se traduzem em maus tratos contra a fauna silvestre, exótica e domesticada em áreas públicas e em propriedades privadas. O trabalho à frente da pasta também vem promovendo conscientização e educação em proteção animal, além de programas de bem-estar e controle populacional, como castrações. A medalha São Francisco de Assis, terceiro milênio, que Vinícius Cordeiro recebeu nesta sexta-feira, é oferecida a pessoas ou entidades que tenham prestado relevantes serviços à causa dos animais e foi entregue pelo vereador Márcio Ribeiro. Eu queria agradecer à Câmara Municipal, porque quando ela cria um reconhecimento para protetores, para pessoas ligadas à proteção, à causa animal, ela também fortalece a nossa política pública, ela fortalece esse olhar especial que a cidade deva ter com seus animais e com o que a gente também faz em termos de gestão, de forma de encarar esse problema. Eu fico muito feliz de ter hoje o Vinícius como presidente do partido que eu faço parte, do Avante, e ele nessa secretaria que eu não tenho dúvida que depois que o prefeito Eduardo Paes e o ex-secretário de Fazenda Pedro Paulo conseguiram recuperar a cidade economicamente, a secretaria vai voar nas mãos do Vinícius Cordeiro, que é um cara carinhoso, competente e muito sensível a essa causa tão importante na cidade. E nós estamos recebendo agora a vereadora Mônica Benício, presidente da Comissão Especial, com a finalidade de monitorar as políticas e serviços públicos que impactam a vida das mulheres da cidade. Ela promove em instantes uma audiência pública para discutir esse tema. Vereadora, muito obrigada pela sua participação aqui no CRN Primeira Edição. E eu pergunto por que promover essa audiência? Olha, boa tarde. A gente tem essa promoção de audiência que foi construída em diálogo com os movimentos sociais. Recentemente, essa semana, completou-se um ano do assassinato de Kathleen Romeu, que estava grávida de 14 semanas. E a nossa proposta é discutir a violência nesse campo da discussão da segurança pública, porque ela, embora seja da esfera do Estado, a gente precisa dialogar amplamente isso dentro do município. Nosso mandato estará protocolando um fórum também para construir um diálogo com as mães que são vítimas de violência do Estado e para que ele seja uma ferramenta para gerar amparo a essas famílias. Vereadora, quem vai estar nessa audiência pública de hoje? Olha, a gente tem participação dos familiares da Kathleen Romeu e também de parlamentares como Renata Souza e Dani Monteiro, que são deputadas estaduais, e duas vereadoras da casa, que é a Tainá de Paulo e a Thaís Ferreira também. Vereadora, algumas coisas já foram feitas nesse sentido com relação a políticas públicas de proteção, ampliar a proteção a mulheres em situação de vulnerabilidade social, mas ainda é preciso avançar mais, né, vereadora? Não, sem dúvida. A gente, inclusive, no nosso mandato conseguiu uma vitória importante, que foi a aprovação aqui na casa de um programa que faz enfrentamento ao feminicídio, mas a gente precisa discutir política pública para as mulheres, principalmente no campo da assistência social, em diálogo amplo com o município, para que a gente não tenha aí as mulheres vítimas de violência, caso haja, que elas possam ter o acolhimento adequado. Vereadora Mônica Benício, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no CRN Primeira Edição e volte mais vezes. Obrigada. E eu vou me despedindo de vocês. A primeira edição do Câmara Rio Notícias termina aqui. Outras informações em câmara.rio, nas nossas redes sociais em @Câmara Rio e logo mais às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana e até segunda.